Bom, hoje... Professor, Pois não. a aula está aberta para todos? Como? A aula está aberta para todos, se entrar? Sim, tá aberto para todos. É porque tem um colega meu aqui que está tentando entrar, tá dando que tá esperando ingressar na reunião para pegar e dar início. Não tá entrando. Não, para mim tá tudo ok, né? Eu liberei o acesso irrestrito para todos. Tenta ver se talvez seja a internet dele. Isso aí deu problema naquela vez, né? Eu abri o Eu vou acesso para falar todo para mundo. ele fechar tudo e tentar Isso. entrar de novo. Quem não tiver conseguindo entrar, fecha tudo e reabre de novo, porque eu liberei o acesso para todo mundo, tá aí restrito, tá? Não precisa pedir autorização minha para entrar na sala, tá? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, professor. Então, beleza. Então vamos começar então. Pessoal, seguinte, essa nossa primeira aula, eu vou falar algumas coisas, alguns conceitos que são muito importantes para vocês, que vocês vão ver na indústria, correto? Essa parte de comandos elétricos, eu vou mostrar para vocês a respeito de alguns tipos de quadros, tá? E alguns elementos que a indústria muito utiliza, tá? Como fusíveis, relés, disjuntores, aquilo que eu havia falado sobre instalações, e vou falar aqui. E se der tempo, no dia 27, eu quero fazer algumas simulações aqui no CAD Simul, tá ok? A respeito do que vocês vão ver na prática. Pois muito bem, então vamos iniciar aqui. Pessoal, seguinte, dentro do setor industrial, nós temos que ter a noção de que vocês vão lidar com manipulação de diversos tipos de variáveis, né? Tais como vazão, pressão, montagem, tá? Nível e tantas outras tipos de variáveis que vocês precisam conhecer como que funciona, que, sinceramente, hoje em dia, a força braçal tem dado espaço para diversos tipos de manipulação e controle, certo? Pois muito bem. Nós vimos na parte de instalações sobre sensores, né? Deixa eu abrir aqui um outro slide em branco. Nós vimos sobre alguns tipos de sensores. Nós vimos sobre sensores. Sensores. Sensores são o quê? São equipamentos eletroeletrônicos que ajudam que na manipulação manipulação de variáveis. Deixa eu melhorar aqui, peraí. De variáveis. Variáveis. Muito bem. Em questão de quê? Vocês se lembram daquele exemplo do tanque, né? Que tinha um sensor ultrassônico e ele determinava o quê? A amplitude, a partir do som, de como o tanque estava cheio ou quando o tanque estava vazio. Pois muito bem. É nisso que vocês vão se deparar daqui por diante, certo? Dentro da indústria, pessoal, nós temos caixas, né, painéis de comando, que são divididos em diversas estruturas, como caixas, trilhos, caneretas e outros acessórios, certo? Essas caixas, pessoal, de comando, esses painéis de comando, eles têm o quê? Essa divisão aqui, em caixa, que é essa estrutura metálica robusta, que protege todos os equipamentos aqui dentro, todas as estruturas aqui dentro, as caneletas que dividem esses instrumentos de medição,
e de controle. Nós temos os trilhos, que reforçam a estrutura, porta ou tampa, e o acessório que prende o quê? A tampa desse acessório. Muito bem. Os principais componentes que nós temos, pessoal, em instalações elétricas são os relés, fusíveis, disjuntores, contatores, que são os relés eletromagnéticos, relés térmicos, temporizadores, transformadores de comando, temporizadores, entre outros. Quando vocês forem mexer com essa parte, vocês vão sempre ter as devidas instruções em um quadro. Por exemplo, um painel de médio porte, ele tem que ter um código em específico, ele vai ter uma altura determinada para você, uma largura, uma profundidade e também o peso que esse material vai ocupar, certo? E também as especificações dessa montagem, certo? Nós temos aqui um monobloco, no caso, uma placa de montagem de aço com a espessura já pré-determinada e revestida de poliéster alaranjado, uma porta com as suas dimensões de espessura e também com um ângulo de inclinação que essa porta vai ter, certo? Nós temos o que? A normatização, ou seja, é a norma brasileira de segurança que define isso, está sempre especificado. Vocês vão ver que é a norma 10, a NR10 e a NBR 64, que vão dar o quê? Os norteamentos para isso, certo? As manobras e normas de segurança que esse painel tem que ter. Pessoal, internamente o painel é revestido de quê? De cor alaranjada. Significa o quê? Painel de segurança. É uma cor já definida, ok? Aqui nós vamos ter relés, contatores, disjuntores e outros equipamentos que nós vamos falar mais adiante, certo? Um painel desse aqui, pessoal, geralmente uma indústria gasta em torno de uma boa soma para que ele seja montado, certo? Aqui nós temos um contator, aqui nós temos os relés térmicos, certo? Aqui nós temos os disjuntores e outras estruturas que nós vamos ver mais à frente. Muito bem. Em questão de comandos elétricos, nós temos também as diferenças entre os trilhos que ficam dentro deste painel. Nós temos o DNI 35, certo? Com as especificações já determinadas e com as aplicações também, em que vocês vão ter contato com isso mais a fundo, se depender daquilo que você vai trabalhar, se um painel a ser montado ele é de pequeno, médio ou grande porte. Então, cada uma dessas estruturas é para um determinado tipo de situação com que a empresa vai estar lidando. Se for uma empresa grande, geralmente os painéis são o quê? São painéis de grande porte, certo? Com a espessura e a largura desses trilhos também totalmente determinada e também as suas aplicações, correto? Os tipos de canaletas também vão ser o quê? Também são especificadas, dependendo do tipo de painel que você vai lidar, certo? Nós temos canaletas do tipo fechada, do tipo aberta e do tipo quê? Semi-aberta. Geralmente, pessoal, as canaletas do tipo semi-aberta ou do tipo aberta, elas têm esses buracos justamente para o quê? Para que haja o quê? Passagem de calor. Como é uma estrutura que por ela passa energia elétrica, também há o quê? Dissipação de calor, tá ok? Então, isso aqui é para que haja o quê? Resfriamento, ou seja, perda de calor, para que o material não seja danificado. Nós temos os tipos de chaves e feixes de painel, né? Que é aquela estrutura que eu mostrei aqui para vocês, que é o acessório, aonde se fecha esse painel pelo lado de fora. E nós temos os tipos de quê? De chaves. Nós temos a do tipo quadrado, a do tipo triangular, a universal e o tipo de fenda. E cada tipo de estrutura, nós temos o quê? Um tipo de chave que vai se abrir ou não,
para manter a segurança desse painel. Muito bem. Aqui, no desenho ao lado, nós temos os elementos de controle, certo? Disjuntores, relés, nós temos a parte física, as entradas dos cabos, tá? E aonde vai ser dimensionado o quê? O tipo de controle e situação com que a empresa está lidando. Então, vamos dar nome aos bois nesse instante, certo? Às estruturas. Primeiro, pessoal, nós já tínhamos falado anteriormente na parte de instalações elétricas sobre alguns elementos que a indústria utiliza, que vai o quê? Alimentar os circuitos para o funcionamento da indústria. Nós falamos de fusíveis. O que são fusíveis? Fusíveis são estruturas eletrônicas, né, que têm a finalidade de limitar a corrente que este circuito o quê? Vai ser submetido. Por exemplo, como eu mostrei para vocês, deixa eu melhorar aqui, peraí. Como mostrei para vocês, na parte de instalações, eu tenho um circuito com uma resistência, vou colocar outra resistência, e daqui, vamos supor que a energia que esse circuito controla, é a corrente que passa por aqui, sei lá, controla uma esteira. Aqui eu tenho uma resistência R1, aqui eu tenho uma resistência R2. E aqui uma fonte de tensão. Muito bem. Então, o que acontece? Eu vou alimentar esse circuito com essa corrente. E você sabe muito bem que, se essa corrente está passando por esses resistores, por esses dois resistores que estão aqui, no caso, em série, o que eu tenho que ter em mente? A energia que passar por aqui também vai ser despendida em forma de calor. Mas também eu tenho que ter o quê? Um controle desta corrente. E é por isso que o que acontece? Se utiliza, antes de vir essa corrente para cá, o fusível, que geralmente ele tem esta nomenclatura aqui, ó, esta figura, um fusível, certo? Pois muito bem. Se essa corrente extrapolar o valor estipulado, o que acontece? Ao invés dela passar para cá e ir em direção à esteira e danificar os circuitos, porque uma corrente muito elevada produz um campo elétrico muito elevado e um campo magnético também muito elevado, e que danifica os equipamentos. O circuito, então, o que ele faz? Ele vai e bloqueia a passagem dessa corrente, certo? Ao invés dela vir aqui, o fusível vai e faz com que a corrente volte de novo, neste caso. Então, ela fica apenas neste contorno. Ela não passa essa direção. Muito bem. Então, a função do fusível é evitar o quê? Quando há um curto-circuito, então, curto-circuito, ou quando há uma sobrecarga. Quando há uma sobrecarga. Muito bem.
O que acontece? Quando há um curto-circuito, como eu ensinei a vocês, significa o quê? Que um dos resistores, uma das fontes que inibe a corrente livre, queimou. Então, se vamos supor que esse R2 ele seja maior que o R1, por exemplo. Se o R1 ele é menor que o R2, há uma maior que intensidade de corrente que vai passar por este circuito, correto? Se há uma maior intensidade de corrente, há um maior o quê? Campo elétrico e há uma maior intensidade de campo magnético. E isso danifica outros o quê? Elementos dentro de um equipamento. Por exemplo, se eu aumento o meu campo elétrico, vai aumentar, por exemplo, a velocidade, vai alterar a velocidade dessa esteira. Mas professor, isso é ruim? Sim, porque se eu aumento a velocidade, eu vou aumentar o trabalho, ou seja, a execução dessa esteira, e consequentemente vai liberar mais o quê? Mais calor. E quando esse calor ele não é expelido para fora, ele faz o quê? Ele aumenta o tamanho do material, porque é metal, né? Quanto a gente mais quente é o material metálico, mais ele se deforma, mais ele aumenta de tamanho. Se tem uma maior velocidade, tem uma maior campo elétrico e maior campo magnético, também tem um maior trabalho. Isso proporciona um quê? Uma sobrecarga de funcionamento. Sobrecarga de funcionamento. Danificando o material, danificando o motor ou a esteira e, consequentemente, o que que provoca? Maior custo de manutenção, certo? Então, pessoal, todo mundo entendeu isso aqui ou quer que eu volte em alguma coisa? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Ou quer que eu volte em alguma coisa? Sim. Porque eu não quero que vocês fiquem com dúvida, tá? Qualquer coisa vocês podem me parar. Pois muito bem. Então, nós temos os diversos tipos de fusível. Nós temos o tipo de AZ, geralmente são mais caros, certo? Nós temos o tipo de fusível NH, onde aqui é a porta de entrada para controlar as tensões, onde se coloca os fios, certo? Nós temos o do tipo de vidro, muito colocado mais em residências. Nós temos o tipo de cartucho, né? Que aí você o quê? Troca também, né? Que ele suporta aqui, vocês estão vendo aqui 3 amperes, 5 amperes, 12 amperes, que ele suporta uma determinada faixa de corrente. E nós temos o tipo de cartucho do tipo faca, né? Em que você conecta essa parte no painel e essa outra parte no painel, tá ok? E ele faz o quê? Ele controla o fluxo de corrente. Esse aqui ele é um pouco mais resistente, beleza? Então, vendo isso, na situação de aprendizagem, eu vou pegar o primeiro exemplo para a gente já ir fazendo. Muito bem. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, o primeiro exemplo aí? Sim ou não? Sim. Beleza. Então diz o quê? Eu pergunto isso, pessoal, porque às vezes está caindo a questão da conexão da tela, e aí por isso que eu estou perguntando, porque às vezes eu dou aula para algum pessoal aí, e ele já mesmo já fala, ó, professor, não estou vendo nada, né? Então, para assegurar também quem não conseguiu ver depois, tá ok? E para vocês também que estão vendo agora, né, sobre o que está acontecendo, né? Então, beleza. Então diz assim: no circuito da figura abaixo, existe um fusível que recebe uma certa quantidade de tensão.
Beleza. Então, eu sei que a tensão dele aqui é 10. Essa resistência de 100. Essa aqui é a resistência de 100. Muito bem. O papel do fusível é assegurar que não tenha curto-circuito. Se um técnico avalia que o fusível F1 suporta uma corrente de, no máximo, 0,05 miliamperes, determine se o fusível irá proteger ou não os equipamentos que o circuito está ligado. Pois muito bem. O que eu faço aqui neste caso? Eu vou, primeiramente, calcular a corrente que circula por esse o quê? Por esse circuito. Como que eu faço? Primeiramente, retiro o fusível, certo? E vou fazer o quê? Vou calcular a corrente. Então, como que vai funcionar? Eu vou redesenhar o circuito. Vão estar escorregando. Deixa eu melhorar aqui, peraí. E, então, o que que eu faço? Vou redesenhar o circuito. Muito ruim. Beleza. Melhor. 100 aqui. 100 aqui. Tudo bem. Aqui eu tenho 100. Aqui eu tenho 100. E aqui eu tenho 10. Como ensinei a vocês, primeira lei de Ohm. Tem uma corrente que vai circular por aqui. Muito bem. Então, V é igual a RI. Faz muito tempo que a aula começou. Eu acho que tem o quê, pessoal? Uns 10 minutos? 15 minutos? Essa aula aqui vai ficar Quase uns gravada, né? 20. Vai estar gravado. Depois eu vou colocar lá, tá? Sem problema. Então, vamos lá. Primeira lei de Ohm, que eu ensinei a vocês. Então, eu tenho aqui 10 de tensão. Minha resistência vai ser o quê? Pergunto a vocês. Aqui está em série ou paralelo, pessoal? Sério. Muito bem. Então, fica 100 mais 100, 200. E eu tenho aqui a minha corrente. Beleza. Então, minha corrente vai ser o quê? 10 dividido por 200. Beleza? Então, se eu faço isso, pego 10 dividido por 200, vai me dar 0,05. Então, é a corrente máxima que o circuito está me oferecendo. 0,05 amperes. Beleza. Então, é o seguinte. Se eu sei que a corrente que está circulando por aqui é de 0,05, mas a corrente máxima é em quê? Miliamperes. Significa dizer o quê, professor? Significa que a corrente máxima é a mesma coisa de eu escrever 0,05 dividido por 1000. Ou seja, o valor dessa corrente aqui é muito superior ao valor da corrente máxima. Então, como que a gente demonstra isso claramente? Vou mudar de cor aqui. Eu vou querer saber o quê? A tensão que esse fusível, que vou chamar de VF1, vai ter em relação a esse ponto em 2, que eu vou chamar de V2. Certo? Então é o seguinte, eu sei que aqui é 0,5. Como que eu faço? Eu vou calcular a tensão nesse ponto. Vou pegar o meu R2 pela corrente que eu achei. Certo? Então, meu V2 vai ser como? Resistência de 100
e a corrente de 0,05. Quando eu faço isso, eu sei que a minha tensão aqui vai ser o quê? De 5 volts. Ok. Se eu já sei que a minha corrente é de 0,05 amperes, neste caso, e sei que a minha tensão aqui, nesse caso aqui, vai ser de 5 volts, pergunto a vocês, o fusível irá proteger sim ou não o equipamento que está ligado aqui por diante? Sim ou não? O que que vocês acham? Eu acredito que não. Justamente. Por quê? Porque como a corrente que ele suporta é de 0,05 miliamperes, né? Você calculou que a corrente aqui é de 0,05. Muito bem. E o que que você pode ainda alegar? Que a tensão que vai ser direcionada para esse equipamento, além disso, vai ser a metade da tensão que você está fornecendo, certo? E como você corrigiria isto? Você corrigiria colocando um fusível com uma capacidade maior e que suportaria uma maior tensão e uma maior corrente, tá certo? Então, quem tiver copiado isso aqui, copia, tá? Que eu vou ditar aqui para vocês, tá ok? A resposta aqui. Quando vocês estiverem prontos, só vocês me falarem. Se quiser iniciar. Tá ok. Neste caso, o técnico deve deve retirar o fusível F1 colocando outro de maior capacidade, colocando outro de maior capacidade para proteger os equipamentos. Ponto final. Proteger os equipamentos. Ponto final. A tensão de saída a tensão de saída de 5 volts demonstra demonstra que o fusível utilizado pode ser do tipo
do tipo cartucho, virola. Cartucho o quê? Virola. Esse aqui que eu circulei aqui, ó, que eu sublinhei, Ah. virola. Tá? Vírgula. Cartucho. Fusível do tipo cartucho, virola. Onde se determina de maneira antecipada a corrente máxima que o fusível pode suportar. Ponto final. Isso é justificativo. Nesse caso aí, se ligasse o equipamento no caso, só iria estragar o fusível, não chegaria A a estragar o danificar. equipamento. Se por exemplo, fosse aqui, se fosse aqui, por exemplo, vamos supor que seja um equipamento bem leve, vamos supor que seja um motor de passo aqui, por exemplo. Onde a gente vê esse tipo de coisa? Ah, tipo, sabe, você já foi em fábrica de refrigerantes? Não. Geralmente, deixa eu ver aqui. Geralmente, nas fábricas de refrigerantes tem um motorzinho que desce aqui com uma tampinha aqui na ponta. Ele faz isso rapidamente, né? Sempre no mesmo período de tempo. Aqui é como se tivesse a tampa, esse ponto azul, e aqui tem a garrafa, né? Vamos supor que aqui tem a garrafa. E aí você tem que tampar aqui, ele está passando aqui pela esteira. Tem uma garrafa aqui e atrás tem outra. E aqui tem um motorzinho, né? Ele é bem sensível. Vamos supor, por exemplo, que esse motor funcione a partir de 3 volts. Pergunta a você, já que o fusível não ia proteger, iria danificar sim ou não o motor? Se ele funciona com 3 volts e está vindo 5 aqui. Minha internet tinha caído. Opa, sem problema. Então aqui é um tipo de motor de passo. Em fábricas de refrigerantes, pessoal, existem muitos desses motores. Motor de passo. Vamos supor que numa fábrica aqui tem um motor de passo, que tem uma haste, ele vem com a tampa aqui, ó, e ele vai vir aqui e colocar a tampa aqui na garrafa, certo? Vamos supor que esse motor de passo funcione com 3 volts, né, de tensão. Se o fusível daqui não suporta e a energia que vem para cá nessa resistência seja de 5 volts, pergunta a você, ele vai ou não danificar o motor aqui se ele funciona com 3? Nesse Sim, caso, vai danificar. sim. Vai. Isso, você acertou. Então ele vai danificar o motor aqui e, consequentemente, vai atrasar a produção, certo? Então o que que faria aqui no caso? Se soubesse que esse fusível aqui, ele ou queimou ou ele tem um valor muito pequeno, né, no caso aqui de corrente, então teria que desligar totalmente o que? A tensão que vem para esse motor aqui. Porque, querendo ou não, ele vai acelerar o processo aqui e ele pode danificar uma mola ou pode entrar em curto aqui também e danificar o equipamento. Beleza? Entendi. Entendido? Beleza. Então, pessoal, é para isso que nós usamos o fusível, certo? O fusível desse tipo aqui, que nem eu falei para vocês, ele tem aqui 3 amperes, 5 amperes. Vocês têm uma gama aqui, né? O fusível que vem com a corrente máxima que ele pode suportar, tá ok? Então, muito bem. Eu vou apagar essa parte aqui. Outro equipamento que nós sempre utilizamos na indústria, pessoal, é o disjuntor. O disjuntor também ele tem a mesma função de um fusível. Só que ele é o quê? Um pouco mais robusto e um pouco mais caro, certo?
E, diferentemente dos fusíveis, ele é um quê? É um dispositivo térmico magnético, ou seja, ele funciona a partir do quê? Do aumento da temperatura e do aumento do campo magnético, certo? Por exemplo, se num circuito lá como aquele que eu mostrei para vocês, o fusível ele não suporta aquela quantidade de corrente, né, que Paulo, foi, pois não. a internet da maioria do pessoal caiu. O do Frederico mesmo agora não tá querendo entrar. Uhum, Da Laura também não tinha conseguido. Eu acho que ela sim. conseguiu agora. O que eu posso falar para eles? Fala que eu vou deixar gravado, porque tá muito ruim por causa também da chuva aqui também, viu? Também qualquer hora eu Tá posso ok. cair aqui, tá ok? Beleza. Tá? E aí eu vou deixar gravado aqui, não fala para eles se preocuparem, não. Então, o que acontece? Servem para proteção de equipamentos elétricos. Nós temos esses tipos de disjuntores, certo? O tipo de manivela aqui que há o travamento, esse aqui de manivela única, esse aqui é tripla. Uma, dois, três entradas, certo? Pois muito bem. Aqui nós temos a estrutura interna de um disjuntor. Nós temos o borne, que fica nessa parte aqui em cima. Nós temos um fio que é bimetálico, que é a partir dele que se dimensiona se há variação ou não do campo magnético. Nós temos a cordoalha, contato móvel, que é essa parte que nós puxamos, que aciona a alavanca, a câmara de interrupção do arco, disparo magnético, certo? E aqui nós temos um outro borne também, que é o borne de entrada e aqui o borne de saída. Aqui nós temos eu vou até mudar de cor aqui para realçar. Aqui nós temos uma bobina. Isso aqui é uma bobina, certo? É uma estrutura helicoidal de material que? Metálico. Isso funciona a partir da lei que eu falei para vocês e vou revisar aqui. Revisar. Lei da indução de Faraday. Lei da indução de Faraday. Que diz o seguinte: se há uma variação de DDP, ou seja, de energia, de tensão, isso vai ser o quê? Proporcional à variação do campo magnético nesse circuito pelo tempo. E isso tudo devido ao número de espiras que essa estrutura tem. Aqui, pessoal, são o quê? Estruturas helicoidais. Isso aqui é uma espira, isso é uma espira, uma espira, uma espira, uma espira. Pois muito bem, o que que acontece? Quando há um surto de corrente aqui, o que que acontece? O bimetálico, ele registra que há um grande campo elétrico, certo? Que estará circulando neste fio aqui, que irá acionar esse contato móvel e que irá travar o funcionamento do quê? De um campo magnético que está fluindo aqui nessa espira. Se isso aqui não for acionado ao aumento da minha energia, do meu tensão, e consequentemente irá aumentar também o quê? A minha variação do meu campo magnético aqui nessa estrutura. Se isso aqui não for ativado,
Se o disparo magnético ele não ocorrer, isso aqui, essa corrente vai sair por aqui, uma grande intensidade, e vai gerar o quê? Um campo magnético também de alta intensidade. E, consequentemente, um campo magnético de alta intensidade. E se isso acontece, a minha o quê? A minha estrutura passa por o quê? Um aumento muito grande de tensão. Isso aqui é o quê? DDP, ou seja, tensão, diferença de potencial. Isso aqui, variação do campo magnético, certo? É um ΔΦB pelo tempo. Então, por isso que quando tem uma estrutura em que a minha tensão se eleva e o meu variação do meu campo magnético se eleva, isso aqui tem que ser acionado no menor tempo possível, certo? O meu disjuntor, ele funciona a partir da lei da indução de Faraday. E aqui nós temos o que? A estrutura de um disjuntor. Esse aqui tem o que? 3 entradas. Uma, duas e três, certo? Onde há o que? O fio fase, o fio terra, o neutro no caso, e o fio que vai mandar o que? Energia para a máquina, tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Todo mundo entendeu aqui? Sim, Pode, professor. pode continuar, né? É porque a chuva aqui está muito forte. Nós temos também, pessoal, outra coisa também que é o relé térmico, tá? Que vocês vão se deparar. É essa a estrutura. Geralmente, nos quadros, ele fica mais ou menos aqui, ó. Geralmente ficam aqui os relés, tá? O que são os relés? Eles são dispositivos que visam o quê? Proteger, mas também controlar e comandar o circuito elétrico, certo? Beleza. Seguinte, quando há um grande aumento de energia, de tensão, isso me promove também o quê? Um aumento o quê? De calor produzido. Calor produzido. Pois muito bem. Geralmente, pessoal, esses dispositivos, eles têm a mesma estrutura do que de um disjuntor. Ele tem um bimetálico lá dentro. Então, na parte interna, nós temos o que aqui, ó? Um botão de teste, que é o botão vermelho, a estrutura 1. Um botão que vai rearmar essa estrutura, onde que está aqui dentro. Esse estrutura 3 aqui é a parte onde que fica na estrutura aqui em cima, onde que nós temos o indicador de sobrecarga. Nós temos os contatos auxiliares. E que estrutura é essa aqui, professor? Que nomenclatura é essa aqui? É porque, neste caso, nós temos uma entrada que vai ser o quê? Normalmente aberta, que a gente chama de NA. Significa o quê? Normalmente aberta, normalmente aberta, normalmente aberta, e o NF, que é normalmente fechada, tá? Normalmente, certo? Fechada. Normalmente fechada. Beleza. Nós temos dial de ajuste de corrente, que se há o quê? Uma estrutura aqui de corrente, ele trava, né, através dessa mola aqui, correto? Ele fecha essa entrada. Pelo quê? Pela lei da indução de Faraday. Se há um aumento aqui de tensão, ele vai fechar essa trava aqui para não há o que? Surto de corrente. Nós temos aqui A6, uma lâmina bimetálica, que é acionada quando há o que?
uma grande elevação de um campo magnético e o surto de corrente. Nós temos aqui os cursores de arrasto de alavanca, que eles vão fechar essa parte. E nós temos as lâminas bimetálicas, o quê? Que vão direcionando, por quê? Para a energia, a fase e o neutro do equipamento, onde que eles vão contornando. E esse aqui é o elemento de quê? De aquecimento, certo? Que é uma estrutura o quê? Helicoidal, elíptica, certo? Em que vai determinar o quê? No caso, o aumento de temperatura ou não, beleza? Nós temos também o relé de tempo, que ele tem o mesmo princípio de funcionamento do relé térmico, e ele é dividido em duas formas, né, em duas classes. Nós temos o retardo na energização, que esse relé aciona suas chaves após a ligação ou não, quando ele é energizado, e o relé de quê? Retardo de desenergização. Ele o quê? Funciona suas chaves no momento que a estrutura o quê? Sai do repouso, certo? Então, no momento que eu quero que essa energia seja transmitida de uma maneira mais direta para a estrutura, ou um motor, ou qualquer outra coisa do tipo, certo? Nós temos também a estrutura de contatores, né? Que são o quê? Por meio de manobra mecânica ou por via o quê? Eletromagnética. Esse aqui de manobra mecânica, temos uma chave em que nós acionamos, né? E que não existe mais tanto hoje em dia. Hoje em dia é por via que eletromagnética. Como que funciona? Nessas duas entradas aqui, nós temos a energia que entra, a fase que vai ser transmitida e nós temos aqui o neutro, beleza? Quando há um surto muito grande de energia, a corrente entra por aqui, passa por esse solenoide, que é o quê? Uma estrutura em que há um contorno de fios de maneira helicoidal. E se há um quê? Uma variação de corrente, delta I, o valor dessa estrutura aqui vai diminuir também, dessa mola. Se há uma corrente muito alta, ele o quê? Levanta a mola, a fim de que não haja mais passagem de corrente aqui para esses outros terminais aqui do outro lado. Se é uma corrente muito fraca, ele que diminui, comprime essa mola para que haja o quê? Uma corrente que passe com maior intensidade para cá, certo? Nós temos essa aqui, a estrutura normalmente aberta do equipamento, normalmente aberta e normalmente fechada. E para que existe isso? Porque no caso de incidência, por exemplo, se for de manobra mecânica, acionamos o quê? O botão e acionamos o quê? Normalmente o quê? Fechado e interrompe o quê? A passagem de corrente e de energia para o equipamento, beleza? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Todo mundo entendeu, gente? Sim, professor. Beleza, beleza. Então, dá para a gente fazer mais um exercício aqui. Vou fazer aqui. Beleza. Então, nós temos aqui, ó. Essa aqui já é a questão 6, certo? Que diz assim: conceitue o princípio de funcionamento de um relé. Quando vocês estiverem prontos, eu vou digitar. Ok? Pode ficar, professor. Beleza. Relé é um dispositivo elétrico que tem como finalidade pode colocar aqui, ó,
Proteger, controlar ou comandar um circuito elétrico. Ponto. Proteger, controlar ou comandar um circuito elétrico. Ponto final. Proteger? Proteger, controlar ou comandar um circuito elétrico. Ponto final. Esses dispositivos funcionam por meio do efeito térmico da corrente elétrica, vírgula, por meio do efeito térmico da corrente elétrica. Onde são acionados quando há surtos de corrente. Professor, a última parte como que é? Foi São acionado? quando são acionados quando há surtos de corrente. Surtos de corrente. Beleza, pessoal? Todo mundo tranquilo aí? Tranquilo, professor. Beleza. Então, seguinte, gente. Semana que vem, tá? Eu vou parar a gravação aqui.